Meus irmãos, vamos abrir as Escrituras em Romanos, capítulo 1. Nós leremos do versículo 1 até o versículo de número 7. Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 1, do verso 1 ao verso 7. Ou melhor, leremos até o verso 6. Romanos 1, de 1 ao 6. Todos acharam? Vamos ler a palavra de Deus. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus, o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas Sagradas Escrituras, com respeito a seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi. Foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor, por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado, por amor do seu nome, para obediência por fé entre todos os gentios, de cujo número sois também vós, chamados para serdes de Jesus Cristo. Amém. Vamos orar por sua cabeça. Vamos pedir a bênção de Deus sobre nós nessa noite. Senhor, te louvamos pelo santo culto, te louvamos porque o Senhor é tão bom, tão misericordioso, e é tão bom estar na tua casa com os teus servos. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor fale conosco por meio da tua palavra nesta noite. E nossos corações sejam alcançados pela mensagem do Evangelho. Amém. E seja transformado a cada dia, de fé em fé, de glória em glória. Dependemos da tua graça apenas, Senhor. No nome de Jesus nós oramos. Amém. Podem sentar, meus irmãos. Hoje nós começamos uma série de exposições bíblicas na Epístola de Paulo aos Romanos. Podemos dizer, sem sombra de dúvidas, que esta, em termos teológicos, é a epístola mais importante escrita por Paulo. Aqui nós temos um grande tratado da fé cristã, que contempla várias áreas das doutrinas bíblicas e nos ensina muitas coisas importantes. Esse é um livro que foi escrito basicamente no final da década de 50 depois de Cristo, possivelmente 57 depois de Cristo, por ocasião da terceira viagem missionária de Paulo. Ao que tudo indica, Paulo possivelmente estava na cidade de Corinto quando escreve esta epístola. Então essa não é uma epístola da maturidade de Paulo, mas podemos dizer que é o auge do pensamento teológico do apóstolo Paulo, se torna um produto literário e teológico importantíssimo para a igreja. A Epístola aos Romanos foi extremamente importante para grandes pregadores, teólogos da igreja, como Agostinho de Hipona, que foi impactado por essa epístola. Podemos mencionar aqui também Lutero, que foi impactado por essa epístola, e podemos dizer que, de fato, convertido ao Evangelho pela leitura de Romanos 1, versículo 16 e versículo de número 17. João Calvino também foi grandemente impactado pela epístola aos Romanos, ele diz isso no seu comentário. E mais recentemente, no século XX, teólogo suíço conhecido mundialmente chamado Karl Barth. Barth escreve um tratado sobre Romanos contra o liberalismo teológico de sua época. O tema central de Romanos
podemos dizer que é a justiça de Deus. E esse é o grande choque que Lutero leva ao estudar o capítulo 1 de Romanos, porque na cabeça de Lutero, inicialmente, quando se falava de justiça de Deus, ele apenas imaginava que isso se referia a uma justiça retributiva, uma justiça de juízo, e não uma justiça para salvar, uma justiça justificadora. E é exatamente isso que Paulo trata na sua epístola, a justiça de Deus, a justiça que salva e a justiça que julga. Nessa justiça que salva, nós temos misericórdia sendo dispensada a nós. Então, Paulo, ao que nos parece, na Epístola aos Romanos, está respondendo questões muito particulares daquela igreja e daquele povo. Por exemplo, a obediência a Deus pode fazer alguém justo? Pode fazer alguém reto? Parece que essa é uma das perguntas que Paulo responde quando ele trata, por exemplo, profundamente sobre a justificação pela fé nos capítulos 4 e 5 da Epístola. Parece que também ele nos responde a questão como podemos aprender a respeito de Abraão, se o nosso pai Abraão, pai da fé, é realmente pai só de judeus, ou isso tem alguma implicação para aqueles que não são judeus, que estão espalhados pelas nações, que o apóstolo Paulo vai chamar de gentios. Todas as vezes que lermos esta palavra no Novo Testamento, sabemos que são relacionadas a pessoas que não estavam no contexto judaico, mas faziam parte de outras nações. Qual é a função da lei em relação ao pecado? Paulo também desenvolve respostas em relação a esse questionamento. Ou uma outra pergunta importante: o que é a salvação dos gentios? Ou o que isso indica diante do futuro de Israel? O que acontecerá com a nação de Israel? Deus abandonou Israel? Os gentios substituem Israel no plano da salvação? Paulo dá resposta a isso, acredito, no capítulo 11. Nós vamos chegar lá. E há uma outra questão interessante na Epístola aos Romanos, que Paulo nos dá a resposta: o que os cristãos precisam observar a respeito das leis alimentares do Antigo Testamento. Então, isso se estende aos gentios, essas proibições a certas comidas, comer carne de porco, por exemplo. Qual é a implicação disso para aqueles que não são judeus? Paulo vai dar respostas quanto a isso também. Acreditamos, irmãos, que a igreja de Roma possivelmente inicia-se como fruto dos cristãos em dispersão após o dia de Pentecostes. Ao que nos parece, cristãos que estavam ali no dia de Pentecostes foram para Roma, judeus estavam em Roma, gentios também. Ao que tudo indica, essa igreja era mista de judeus e gentios. Há alguns dados históricos importantes a respeito dos crentes em Roma. Por exemplo, o historiador romano Suetônio registra que no ano 49 depois de Cristo, o imperador romano Cláudio expulsa os judeus de Roma por causa de uma contenda religiosa envolvendo um homem que Suetônio registra chamado de Cresto. Então, este tal de Cresto parece ser o motivo pelo qual houve grande dissensão entre judeus em Roma. Então, no ano 49, ele expulsa os judeus dali. Acreditamos que, na verdade, ao que parece, Suetônio entendeu, ou ouviu, ou leu o nome errado, porque a grafia em latim era Christus. Possivelmente é desse que ele está falando. E por causa de Cristo, aqueles judeus saíram, foram expulsos de Roma. Paulatinamente, eles foram voltando e se integrando à igreja. Então é possível que durante um período a igreja de Roma fosse composta apenas por gentios e não por judeus. Mas quando Paulo escreve em 57, já vemos uma presença de judeus novamente na igreja. Então, nesses 6 versículos iniciais que nós vamos refletir nessa noite, nós aprendemos aqui sobre a origem do evangelho, basicamente. Esse é um texto importante para nós. O que é o evangelho? Esta é a pergunta que Paulo vai responder aqui para nós.
Basicamente, nós respondemos, é a boa nova. Mas nós precisamos aprofundar a nossa compreensão dessa definição. Essa é a definição precisa, exata, do que é o Evangelho. Mas é necessário averiguarmos como essa palavra aparece no contexto do primeiro século, como ela aparece no contexto romano, como ela aparece no contexto paulino. Aqui não apenas aprenderemos sobre a origem do Evangelho, mas sobre a eficácia do alcance do Evangelho, da obra do Evangelho, do resultado do Evangelho. Observe o verso 1. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Não precisamos gastar muito tempo com o nome dele, mas há palavras aqui importantes no verso 1. A primeira que ele usa como servo, que poderia ser traduzido, seria muito bem traduzido se fosse traduzido por escravo. Então ele está dizendo que é um escravo de Jesus Cristo. Quando nós lemos essa palavra em português, servo, nós não temos a dimensão do que ela representava no primeiro século. Porque um servo, na nossa cabeça atual, ocidental, século XXI, pode ser uma pessoa que trabalha de forma assalariada, que vai para a sua casa, que pode pedir demissão, que pode estar com a gente hoje, não está amanhã. E esse não era o contexto. O servo aqui era um escravo, mas também pode ser entendido como um ministro. Paulo era um servo de Cristo, um escravo de Cristo, a serviço de Cristo, trabalhando para Cristo. Então, diz ele aqui, chamado para ser apóstolo. Ele precisa se identificar dessa forma, porque ele nunca tinha ido em Roma. Então, ele precisa dar as suas credenciais apostólicas. Então, ele afirma a sua autoridade apostólica e diz que foi separado para o Evangelho de Deus. A ideia de separado aqui é muito interessante, porque Paulo é de uma seita, ou é oriundo de uma seita judaica de fariseus. E a ideia do fariseu é a ideia de alguém realmente separado, de alguém santificado. E Paulo parece que brinca com as palavras aqui, dizendo que era separado agora para o Evangelho de Deus. Então era um fariseu de Deus, o fariseu bom, o fariseu do bem, salvo pela graça. E ele afirma aqui algo importante: Evangelho de Deus. A palavra evangelho aqui é muito significativa, meus irmãos, para nós. Porque a palavra evangelho, utilizada na cultura daquele tempo, basicamente era uma boa nova que proclamava um benefício conquistado e dado por um rei aos seus súditos. Não era só uma notícia boa que estava chegando no ouvido de alguém. Haviam implicações ali de conquistas e doação, uma ação graciosa para aqueles que recebiam aquela boa nova. Havia um envolvimento do rei, havia um envolvimento do súdito e havia a benesse, a graça, o dom dado pelo rei aos seus súditos. Então, a definição simples aqui de evangelho já destrói qualquer percepção de que é possível o homem salvar-se a si mesmo. Destrói qualquer noção humana que é possível alguém conquistar a sua salvação ou entrar no reino de Deus por suas próprias forças. O termo evangelho já nos mostra claramente que é Deus quem salva. Por isso que o evangelho é de Deus. Deus é quem salva. Quando nós lemos o versículo 2, o texto diz o seguinte: o qual foi por Deus, o evangelho de Deus, né? Que foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas Sagradas Escrituras. O versículo 2, ao que tudo nos indica, no análise dessa porção, é um parêntese colocado por Paulo entre o verso 1 e o verso 3. Então o verso 2 está posicionado aqui porque Paulo intenta também alcançar os judeus. Então por isso que ele está afirmando que o evangelho
foi prometido desde o Antigo Testamento, baseado nas Sagradas Escrituras. As Sagradas Escrituras aqui são o Antigo Testamento, os livros do Antigo Testamento. Então, aqueles judeus que estavam lendo isso estavam sendo instruídos por Paulo que o Evangelho, basicamente, não é uma mensagem nova, é uma boa nova, é uma dádiva dada aos homens. Mas este Evangelho está sendo prometido desde os profetas do Antigo Testamento. Então, o Evangelho é uma intervenção de Deus a favor do seu povo, para beneficiar o seu povo com salvação. Ser um cristão, então, é ser um escravo de Cristo, se submetendo à vontade do seu Senhor. E a própria palavra aqui que Paulo usa para Senhor também é muito significativa quando ele trata a respeito de Jesus Cristo. Mais à frente, veja o versículo 4. E foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, o nosso Senhor. Paulo está escrevendo para um povo que estava em Roma, capital do Império, que conhecidamente reconheciam que Senhor para eles era apenas o César, o imperador romano, e Paulo está dizendo aqui que Jesus Cristo é o Senhor. Que a boa nova não é nenhum benefício da mão do imperador, mas da mão do grande rei do universo. E esta boa nova tem um nome: Jesus. Este é o nome. Às vezes nós dizemos que o evangelho está sendo impedido de entrar em alguma nação. E nós ligamos isso à questão da falta de presença cristã ou de uma igreja institucional de uma nação. A igreja não é o evangelho. O evangelho é Cristo. Cristo é o centro, é o cumprimento das promessas. É a bondade de Deus graciosa manifesta entre os homens, conforme Paulo diz em Tito 3 e 4. O evangelho é Jesus. Alguém pode impedir a igreja de entrar num lugar, mas ninguém impede o evangelho, irmãos. Ninguém impede o evangelho. Paulo diz, eu estou preso, mas a palavra de Deus não está. Se Deus intenta fazer que em algum lugar o evangelho penetre e transforme, isso acontecerá, inquestionavelmente. Então isso também responde questões, e se alguém lá não sei aonde não ouviu o evangelho? Se Deus quer salvar, o evangelho chega em qualquer lugar. Em qualquer lugar. Então a gente não precisa remediar ou encontrar possibilidade de salvação fora da pregação do evangelho e fora de Jesus. Em nenhum outro nome há salvação. É o que o texto sagrado nos diz. Somente em Cristo há salvação. Quando nós olhamos para estes 2 primeiros versículos, aprendemos também que viver conforme o evangelho é ser separado de um sistema mundano, separado de estar dominado pelo pecado. Implica em ser alvo dos favores gloriosos da graça de Deus, que vem da mão do grande rei. Implica em dizermos que quando somos separados, somos súditos de Deus no seu reino, governados pelo seu Filho amado. Mudamos de reino, mudamos de status, então não vivemos mais comprometidos com a carne, com o mundo e com o diabo, ainda que isso se coloque contra nós como nossos inimigos. Esses são os nossos principais inimigos. Mas uma vez que estamos no reino de Cristo, somos libertos do pecado. Ainda que o pecado esteja na nossa natureza, não somos mais escravos dele. Isso é ser alvo da mensagem da transformação do evangelho. Mas eu quero me dirigir nesse momento àqueles que ouvem este sermão nesta noite e não são crentes em Jesus Cristo. Este sermão é importante para a sua vida. É importante para o seu futuro. É importante para a sua alma. Entenda a simples definição do evangelho. É o dom de Deus para a salvação de todo aquele que crê.
É o poder de Deus para salvar os homens. E isso se dá em Jesus. O convite para o evangelho não está relacionado a você filiar-se a uma instituição, a uma agremiação, a ter uma carteirinha de membro, a ter um cartão de crédito com a logomarca da igreja. O convite para o evangelho é você ter assegurado a sua eternidade, salvo em Jesus Cristo. E isso não pode esperar. A mensagem do evangelho é urgente para você hoje. Jesus quer entrar e transformar a sua vida agora, perdoando os seus pecados e livrando você da ira de Deus. O maior perigo para aqueles que não professaram Jesus como Salvador de sua vida não é o diabo, não é o inferno, não é a morte, é a ira de Deus. Esse é o maior perigo. Não há nada que seja mais aterrorizante do que a ira de Deus contra o pecado. O diabo não é, o inferno não é. A morte não é. A ira de Deus é o juízo do Deus eterno sobre os homens. Homens que não entenderam o pagamento dos seus pecados na morte de Jesus na cruz. Por isso que há convite no evangelho quando ele é pronunciado. Ele é boa nova, ele é boa notícia. Então, para você, me dirijo nessa noite, que é ouvinte do evangelho e não teme ainda ao Senhor. Temer ao Senhor não é apenas acreditar que Jesus existe, ou que Deus existe, ou que a Bíblia é verdadeira. Temer ao Senhor é viver cativo dessas verdades, ligado intrinsecamente a isso, inseparavelmente a isso. Submeter-se a Jesus como único e suficiente Salvador. Preciso dizer a você, sua alma está em perigo terrível de condenação. Sua alma está em perigo terrível de estar apartado eternamente de Deus. E a você está estendida a mensagem do Evangelho. Creia em Jesus como seu único e suficiente Salvador para a salvação de sua alma. Me dirijo também aos crentes. Toda a vitória contra o pecado e a morte foi obtida por Jesus Cristo, meus irmãos. É Deus agindo por seu povo e trazendo riquezas da sua graça para a igreja. Não desvie o seu olhar das mãos graciosas de Deus. Viver para Deus é viver separado do pecado, é viver governado por Jesus Cristo como seu Senhor, é ser escravo de Jesus. Pelo fato de nós termos uma herança escravagista no Brasil, nós temos certa aversão ao termo escravo, pelos horrores que aconteceram na escravidão na nossa nação. Mas esta é a palavra que o texto usa. E ser escravo de Cristo é muito diferente de ser escravo de um homem. Ser escravo de Cristo é ser livre do pecado. Livre, liberto. Cadeias são quebradas. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Não há nada no mundo melhor do que ser um escravo de Jesus Cristo. Vamos para o versículo 3. O texto diz, leia o versículo 1 e 3, pule o 2, veja como fica perceptível o argumento de Paulo. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus, com respeito a seu Filho. O evangelho de Deus é com respeito a seu Filho. Jesus é o centro, o tema central do evangelho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi. Paulo está aqui mostrando para os judeus que Jesus é o cumprimento das profecias do Antigo Testamento e que ele tem ligação parental com Davi, como afirmavam as profecias, de que não há dúvida de que Jesus é o Messias. Então, no verso 4, nós lemos que ele foi designado ou declarado Filho de Deus com poder. Tenhamos cuidado para não termos uma percepção errada desse texto. Jesus não foi tornado Filho de Deus em algum momento da história. Ele é Filho eterno. Deus é Pai eterno. A paternidade é um atributo eterno. Todos os atributos de Deus são eternos. Se não for assim, Deus seria mutável. E Deus não é mutável. Então, se Deus é Pai eterno, Jesus também é Filho
eterno. A ideia do texto aqui é que ele foi declarado poderoso Filho de Deus. Esse é o sentido. Quando isso aconteceu? Isso aqui é uma espécie de coroação no seu reinado. O texto vai explicar. Segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. A ideia de Senhor aqui tem uma ideia de realeza que tem a ver com a ressurreição, que tem a ver com a obra do Espírito Santo. O Espírito mencionado aqui é o Espírito Santo, o Espírito de Santidade agindo na ressurreição de Jesus Cristo. Quando Jesus vence a morte, ele nos dá a vida. Ele nos garante vida eterna. Quando o texto nos diz que ele é descendente de Davi, isso nos mostra a sua natureza humana. E nos diz que ele é filho de Deus, ou poderoso filho de Deus, isso nos mostra a sua natureza divina. Quando nos diz que ele ressuscitou pelo poder do Espírito Santo, então é feito Senhor, coroado Rei, como ele mesmo disse, todo o poder me foi dado nos céus e na terra. Isso nos diz que agora a obra consumada foi posta diante dos nossos olhos. Que a nossa natureza humana caída, afastada de Deus, foi reaproximada pela eleição do seu povo, por causa da obra de Jesus, que traz esse povo, unindo-o a Deus, porque Cristo une o homem caído a Deus, porque ele tem duas naturezas. A natureza humana de Cristo nos representa. E a natureza divina de Cristo representa o Deus em união com o humano. Então, não mais estamos separados de Deus. Estamos unidos entranhavelmente a Deus por obra de Jesus Cristo. Isso quer dizer que uma vez que você seja chamado por Ele, salvo por Ele, não há mais nada que possa separá-lo de Cristo. Nem a sua vontade. Não há mais nada que possa tirar você da presença do Senhor. Não há mais nada que possa fazer você desgostar de Cristo. Você está ligado a Ele. A sua fé pode esfriar, a sua fé pode até esmorecer por um período, mas não será ou não ocorrerá a queda da graça, porque você foi salvo por alguém poderoso, que uniu sua natureza com o próprio Deus. Isso é inviolável. O Evangelho é a grande bênção de Deus para o homem. E se Deus deu, ninguém pode tirar isso. No verso 5 nós lemos: por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado. A ideia aqui é que o apostolado de Paulo é uma manifestação da graça de Deus para o povo de Deus também. Isso aqui é muito importante. A ideia aqui é como se fosse, deixa eu tentar aqui fazer um arranjo de tradução. Por intermédio de quem viemos a receber um gracioso apostolado, ou um apostolado da graça. O fato de Deus ter chamado Paulo para ser apóstolo é uma obra da graça de Deus na vida dos homens. Porque Paulo seria um mensageiro de Deus para a salvação de muitas pessoas. O que é que nós aprendemos aqui? Que quando Deus levanta pregadores fiéis e dá esses pregadores à igreja, isso é graça de Deus para seu povo. É manifestação do favor de Deus para seu povo. Coisa horrenda é quando Deus priva seu povo da genuína pregação e do poder da pregação. Castigo severo é quando uma congregação não tem a exposição das Escrituras. Alguém devia tremer-se de medo e de pavor em entrar numa igreja e perceber que ali a palavra de Deus não é pregada com fidelidade. Devia tremer-se de medo e de pavor. Porque o que está em risco
são as almas das pessoas, a vida das pessoas. Mas há muitos com os olhos fechados, estão salvos pela graça, mas estão com os olhos vendados e não crescem no Evangelho. Não conhecem mais profundamente a Cristo. Permanecem no mesmo estágio espiritual de antes e não podem evoluir em termos de estatura espiritual, porque eles não estão sendo alimentados pela palavra de Deus. Você me ouve, está aqui. Talvez você esteja nos visitando. Talvez você não seja um crente em Jesus ainda. Preciso dizer a você com clareza: quando Cristo chama um homem, uma mulher, para servi-lo, Cristo irá sustentá-lo, alimentá-lo por sua palavra e dará a este crente uma igreja. E dará a este crente uma congregação. Cristo não salva pecadores e abandona-os. É certo que é difícil e é cada dia mais difícil encontrarmos igrejas bíblicas. Igrejas fiéis à palavra e pregadores comprometidos com o santo evangelho de Jesus, como Paulo diz aqui, que foi separado, foi chamado, que é um escravo de Cristo e está servindo a Cristo para a glória de Cristo apenas. A cada dia nós vemos púlpitos ocupados, cheios de autopromoção, cheios de manipulações emocionais, cheios de falsa mensagem do Evangelho, transvestida numa linguagem de Evangelho, a ponto de muitos crentes, que até fazem parte de igrejas sérias, serem enganados. Mas isso não surpreende, porque Jesus fala sobre isso. Se possível for, até os eleitos serão enganados. Teve a linguagem bíblica no meio, muitos crentes estão dizendo, é a Bíblia. Olha a Bíblia, está citando a Bíblia. Falou um versículo, falou um clichê evangélico, uma frase de algum texto bíblico, então já julga que aquilo é bíblico. Não é assim. O evangelho de Deus é verdadeiro. E não existe outro evangelho, só existe um evangelho. Qualquer coisa que seja uma corrupção é uma falsificação paraguaia do evangelho da graça de Deus. Não vá atrás disso. Não vá atrás de pregadores falsos. Não vá atrás de pregadores que ficam acariciando o seu ego. Não vá atrás de pregadores que estão pedindo dinheiro. Não vá atrás de pregadores famosos. Tem crente por aí endoidando a cabeça e pagando R$1.000, R$2.000 para ouvir um pregador. Mas quando chega lá, o cara está contando piada. Presta atenção no teu bolso. Se tu não tem temor da tua alma, pelo menos preserva o teu dinheiro. Busque a palavra de Deus, o evangelho de Deus. Leia as sagradas escrituras. Averigue o que está escrito. Sirva a Deus com temor. E não misture o evangelho com qualquer outra filosofia mundana. Aprendemos aqui também, no versículo de número 5 ainda, por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado, por amor ao seu nome. O trabalho de Paulo não era primariamente por amor aos gentios. Nós não devemos nos dedicar ao trabalho missionário primeiramente por amor às almas. No seminário eu ouvia muito isso. Devemos ir evangelizar por amor às almas, por amor a Deus. As almas são pecadoras. As almas são pecadoras. Já ouviu a história de Jim Elliot? Com sua esposa estava evangelizando índios. Jim foi assassinado brutalmente por um daqueles que ele estava evangelizando. Sua esposa não volta, permanece ali, naquela tribo, pregando o evangelho. Dedicou a sua vida corajosamente a continuar o trabalho que seu esposo tinha começado. E o primeiro pastor daquela tribo foi o assassino do seu marido. O evangelho faz isso, irmãos. O evangelho continua salvando Saulos de Tarso no caminho de Damasco.
Talvez você esteja aqui hoje ou esteja assistindo esse sermão. Diga, mas pastor, eu estou mergulhado na prostituição. Eu estou nas drogas. Eu estou no tráfico. Eu estou metido com um bocado de coisa errada até o meu pescoço. Eu estou afogado em coisas erradas. Eu estou para morrer a qualquer momento. Será que tem jeito para mim? Tem não. Tem jeito para tu não. Só a graça. Só a graça. Jesus chama bandido, chama ladrão, chama prostituto, adúltero, drogado, traficante. Jesus está chamando, dizendo, venha que eu vou transformar a sua vida. Venha que eu vou lhe dar um novo coração. Venha que eu vou transformar os teus pensamentos. Venha que eu vou lhe mostrar o que é a graça e o favor bendito de Deus sobre sua vida. A mensagem do Evangelho continua sendo proclamada. E nós fazemos isso por amor a Deus. Em primeiro lugar, nós devemos continuar na proclamação do Evangelho com esforços para enviar missionários, sustentar missionários, abrir novas igrejas, por amor a Deus. Por amor ao Senhor e à sua palavra, para honrá-lo e bendizê-lo. Paulo diz isso aqui, para a obediência por fé. A ideia aqui também não é obedecer para ser salvo. A ideia aqui é uma obediência que é resultado da fé. Então, o trabalho da igreja também não é apenas pregar, é discipular. Não é apenas lançar a corda para tirar o outro do poço. É dar comida para ele ficar vivo. É dar a palavra para ele criar estrutura muscular, espiritualmente falando. É levar as pessoas a um discipulado para que conheçam a fé. E nós devemos desmistificar algumas coisas, meus irmãos. Em primeiro lugar, o trabalho de evangelismo da igreja não se limita a programações. Não se limita a programações. Mas a igreja não evangeliza. O que é evangelizar quando um crente faz essa pergunta? O que é evangelizar para um crente que critica uma igreja que não evangeliza? É porque essa igreja não vai para um sinal, não vai para um semáforo? A vida da igreja é em função da pregação do evangelho ao mundo, em qualquer lugar, a qualquer momento, a qualquer instante. Deus colocará pessoas no seu caminho para ouvir o evangelho. E você deve falar. Você deve falar do Jesus que lhe salvou, que transformou a sua vida, que mudou você. Você deve falar. Alguns dizem assim, não concordo bem com essa coisa de nos dedicarmos a enviarmos missionários para outras nações. Tem bairro na minha cidade que nem está evangelizado. Agora vê que crente desmantelado pensar um negócio desse. E por que você não vai, abençoado, evangelizar lá o bairro que não tem evangelismo? Uma vez um pastor me disse, eu não concordo com essa coisa, a gente está investindo muitos esforços para abrir uma igreja lá no sertão, não sei de onde, ou lá na África, não sei de onde. É melhor a gente abrir uma escola bilíngue e evangelizar várias pessoas de várias nações. Abrir uma escola bilíngue cristã é uma bênção. Mas Jesus disse, vão e preguem o evangelho a todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quer abrir uma escola, abra lá. A igreja é missionária. É natureza da igreja ser missionária. Orar por isso, dedicar-se a isso. E não apenas missionária no sentido daqueles que vão, daqueles que são enviados, mas daqueles que ficam, estão envolvidos com isso também. Que conhecem o Salvador. Mas a grande questão, a grande problemática é que as nossas igrejas estão abarrotadas de pessoas que não sabem o que é o Evangelho, que não conhecem Jesus e que não têm compromisso com a sua palavra. Elas querem algum tipo de carícia para a sua alma, para o seu ego, elas querem algum consolo psicológico, elas querem ouvir uma boa música, elas querem uma igreja confortável, elas querem um bom orador falando para elas, se possível com um PhD no currículo. Mas elas não querem Jesus. Elas não querem a palavra, elas não querem o evangelho. Elas querem ser entretidas, divertidas, animadas,
talvez até encorajadas em algum sentido. Elas querem algum tipo de alívio mental, emocional. Elas querem sair leves do culto. Nem sempre você vai sair leve, eu já disse isso a vocês. Tem dia que você vai sair destruído, surrado pelas cordas da graça. Qual é o seu compromisso com o Evangelho hoje? Jesus lhe chama a comprometer-se integralmente com ele, como escravo do Evangelho de Cristo. Mas, pastor, Deus não me chamou para ser missionário ou missionária. Ele lhe chamou para quê? Para ser empresário? Chamou para ser missionário. Ele chamou para quê? Para ser professor? Ele chamou para ser missionário. Ele lhe chamou para quê? Para ser analista de sistemas? Ele chamou para ser missionário. Conheci um irmão de uma igreja em Recife. Ele é descendente de orientais, da área de computação, tecnologia da informação, da computação. Ele procurou um seminário famoso fora do Brasil. E disse, eu sou de tal área e entendo que Deus me chamou para ser missionário. Disseram a ele, vai ganhar dinheiro, meu filho. A sua formação permite que você tenha bons recursos. E rejeitaram ele como estudante daquele seminário. Ele desenvolveu alguns programas, softwares para algumas empresas do mundo todo. E hoje trabalha para essas empresas do mundo todo. Países como Marrocos, países como Arábia Saudita, de alto índice da presença muçulmana, com alto índice de perseguição aos cristãos. Então esse jovem, rapaz, homem, entendeu que podia, com o que ele estava ganhando em pouco tempo, muito dinheiro em pouco tempo, podia investir na formação tecnológica de jovens. A formação acadêmica dele permitia isso. E esse contato com empresas fora do Brasil faria com que ele tivesse também possibilidade de empregar esses jovens cristãos treinados em tecnologia e teologia para entrarem nessas nações e pregar o evangelho lá. Isso tem acontecido. E Deus tem usado esse homem, tem usado a sua escola, tem usado o projeto, preparado os jovens para servirem a Deus e ganhar o seu pão de cada dia. Deus chamou a todos nós para sermos missionários. Todos nós. Todos nós, sem distinção. No versículo de número 6, nós finalizamos lendo, de cujo número sois também vós, chamados para serdes de Jesus Cristo. Esses irmãos de Roma estão inclusos nesses gentios, nesses povos que o evangelho da graça alcançou e alcança em vários lugares do mundo. Aqui nós aprendemos que o avanço do evangelho por meio da pregação é uma prioridade da igreja, mas que Deus dará estratégias para que a igreja entre para pregar. Porque em muitos países um pastor não entra, um missionário não entra, mas alguém da tecnologia entra, mas um médico entra, mas um odonto entra, porque eles não têm a credencial de ministro religioso. E ali, Deus pode usá-lo poderosamente. Na sua rua, no seu prédio, as pessoas sabem que você é crente. Você já chamou essas pessoas alguma vez para orar por elas? Só orar. Eu queria orar por você. Queria pedir a Deus por sua vida. Quando eu era adolescente, a minha rua era constantemente abordada por grupos religiosos, principalmente mormons e testemunhas de Jeová. E eu lembro da primeira vez que eu conversei com a testemunha de Jeová, eu levei uma pisa tão grande de heresia, que eu sabia que não era aquilo, mas não sabia responder. E ficava aquele nó na minha garganta,
Disse, meu Deus, e agora? E aí comecei a estudar aquele negócio. O que tinha de seita, eu comecei a estudar. Eu disse, eu preciso evangelizar esse pessoal. Quando nós lemos listas de pessoas não alcançadas no Brasil, se eu não me engano, ainda está no topo os ribeirinhos e os ciganos. Os quilombolas também. Mas na maioria das vezes nunca entra na lista os adeptos das seitas. E são um grupo não alcançado. Está perto de nós. A quantidade de conversões entre esses grupos ainda é pequena. Porque o modo de evangelizar essas pessoas é diferente. Você precisa conhecer a sua fé, você precisa conhecer a fé dela para refutar. Então eu comecei a estudar os mormonismo. E eles são muito bons na divulgação da sua fé. Eles não creem na Bíblia como palavra de Deus, não creem em Jesus Cristo como único suficiente Salvador, como ensina as Escrituras Sagradas. Pregam que o livro de Mórmon é a palavra de Deus e que Deus deu um novo livro, que é o livro de Mórmon. E as pessoas devem crer nesse livro e fazer parte da igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Sendo que quando eles conversavam comigo, eles nunca deixavam eu falar. E sempre que eu ia falar, eles diziam, não, a nossa fé é essa, não adianta você falar. E agora? Eu preciso falar. Eu preciso evangelizar essas criaturas. Eu disse, tá bom. Certa vez eles disseram que não queriam ouvir isso, tá bom. Então eu preciso orar por vocês. Eu posso orar? Orar pode. Todo mundo precisa de oração. Vamos orar. Senhor, estes homens estão perdidos, estão longe do evangelho. Estão sendo enganados. O livro de Mórmon não é a tua palavra. Tua palavra são as escrituras sagradas. Aí eles começaram a me interromper. O Senhor, tenha misericórdia da vida deles. Entre no coração deles. Tire o pecado, Senhor, que governa a mente. Faça uma obra. E amém. Senhor, que o Senhor abra os olhos. E começava a refutar o mormonismo na oração. Foi muito interessante aquilo. Porque aquilo abriu outras portas para o nosso diálogo, para a nossa conversa. Era uma técnica muito imatura, né, de minha parte, e muito infantil, mas uma luz acendeu no meu entendimento. Você conhece uma pessoa que rejeita você orar por ela? Talvez você conheça. Talvez tenha alguém, não quero não, querendo orando por mim não, daqui a pouco vai falar numa língua esquisita e eu não quero ninguém orando por mim. Mas a maioria das pessoas vai permitir que você ore por ela. Esta é uma ponte para o evangelismo. Compartilhar a fé. Talvez a pessoa não leia, não goste de ler, não tenha afeição à leitura, mas ela vai receber uma oração que você fizer por ela. Na oração você apresenta o evangelho. E quando terminar a oração você apresenta o evangelho. Posso falar para você sobre o evangelho? Não vou falar sobre instituições, vou falar do evangelho. O evangelho é Cristo. Eu preciso falar para você do evangelho. Eu tenho uma urgência muito grande de te dizer algumas verdades com respeito a Deus. E Deus quer que eu diga a você. Pronto. Tá aí uma técnica boa. Vai conversar com essa pessoa e Deus mandou um recado para você. Deus mandou um recado para você. Eu tenho uma coisa para te dizer urgente. O evangelho da graça é urgente para a sua vida. Você vai realmente viver toda a sua vida cristã sem nunca apresentar o evangelho para ninguém. Sem nunca compartilhar a fé. Não faça isso. Não faça isso. Diga o que ele fez na sua vida. Diga o que ele tem feito no seu coração. Diga que Jesus é o seu Senhor e o seu único Salvador. É importante que fixemos tudo isso, irmãos, no nosso coração. O que é o Evangelho? O que é a graça? Quem é Jesus? O que é o meu pecado? Que Deus aplique tudo isso a todos nós nessa noite. Se você ouviu este sermão, está aqui e deseja confessar a Jesus como seu Salvador, me procure no final deste culto. Procure um dos presbíteros, algum irmão da igreja. Este irmão vai orar por você. E nós vamos lhe ajudar a seguir Jesus. Debaixo da graça de Deus. Amém.
Vamos abrir a palavra de Deus, meus irmãos, nesta noite. Vamos à mesa